Ele sabia quem ele era. Glória a Deus. Eu e você, Glória nós a sabemos quem nós somos. Aleluia. Nós somos guiados pela palavra. Aleluia. Nós somos guiados por essa palavra. Então nós temos diligência, nós temos vigilância, nós somos moderados, nós aguentamos muita coisa por conta dessa dita e abençoada palavra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. No livro de Colossenses 3,16 fala dessa forma: habitei ricamente vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhei-vos mutuamente em toda a sabedoria. Colossenses 3,16 nos pede: habite nessa palavra, aprenda essa palavra, medite nessa palavra, transpasse essa palavra que você aprendeu, agora transmita para outras pessoas a dita palavra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, com diligência, com sabedoria. Uma vez que nós somos alcançados pela lei do Senhor, pela presença de Deus, pela sua divina luz, agora nós meditamos, nós pedimos ao Senhor: Senhor, me dá entendimento, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, para que eu possa transmitir essa palavra, para que eu possa, antes de transmitir, aprender e viver a palavra. Porque primeiramente, irmãos, primeiramente, igreja, para a gente poder transmitir a palavra do Senhor, a gente tem que entender e tem que viver para depois transmitir. Não é somente ler e transmitir de qualquer forma, porque talvez a gente lê uma coisa que emprega o que a gente leu, sendo que a gente não está vivendo o que a gente leu, mas a gente lê e prega, porque tudo aquilo é bonito, tudo aquilo é maravilhoso. Uma pessoa pecou contra a igreja, ou então contra ela mesma. Aí a pessoa nova convertida, ou até mesmo com 10, 15, 20 anos, 3, 4 anos de crente, eu vou procurar uma palavra para repreender o irmão, para repreender a irmã, sem ter nenhuma base bíblica. Aí ela vai lá e lê a dita palavra e usa o púlpito para repreender uma dita palavra. Só que a Bíblia não manda fazer isso. A Bíblia diz, habitei ricamente na palavra. O que quer dizer? Tenha desejo de ler a palavra, tenha tempo para ler essa palavra, para que você possa ler e entender o que ela está dizendo. Habitei ricamente vós na palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Nós temos que ler a palavra, entender o que a palavra tem a dizer, aprender com a palavra, não praticar o que a palavra manda se for o errado, e exortar depois disso. Não somente usar para apontar, para julgar, para criticar, porque a Bíblia diz que nós temos que meditar com diligência na própria Bíblia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, fala dessa forma: pois Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras, ele foi um homem que buscava a palavra. Ele era um israelita, e ele era escritor. Aí a palavra do Senhor Deus diz que ele conseguiu tirar cristãos da Babilônia até Israel, e lá ele começou a ensinar aquele povo a lei de Moisés, a lei mosaica. E ali ele foi uma das pessoas responsáveis a criar um movimento ali contra a idolatria e contra o casamento misto, que era primo com prima, irmão com irmão, pai com pai, pai com mãe, não, pai com pai, e entre essas e outras coisas.
E ele ali conseguiu criar um movimento. Mas, irmãos, entenda. Para ele fazer isso, irmão Rodrigo, ele habitou na palavra. Ele buscou na palavra. Ele aprendeu com a palavra. Ele teve que ser tocado pelo Espírito Santo de Deus para que ele pudesse repreender e que ele pudesse exortar e que ele pudesse ensinar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Só assim, igreja, ele conseguiu ter sabedoria suficiente para criar um movimento tão grande como esse, que naquela época o pecado, o casamento misto, a idolatria rolava solta. Mas ele, como pregador da palavra, como homem que buscava a palavra, como homem que vivia a palavra, chegou lá e viveu o verdadeiro evangelho, pregou o verdadeiro evangelho, fez a obra do Senhor Jesus Cristo. Ele não somente leu o que estava escrito e falou de qualquer jeito, não. Teve um aprendizado, teve uma renúncia, teve diligência, teve moderação. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, para que ele pudesse transmitir essa palavra. No capítulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, capítulo 2 Timóteo 3, 16 e 17, fala dessa forma: todas as escrituras é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Ele aprendeu, Wesley, ele aprendeu, e a partir do momento que ele aprendeu, ele viveu. E a partir do momento que ele viveu, ele transmitiu essa palavra. E outras pessoas aprenderam com essa palavra. Mas, não diferente dele, nós, muitas das vezes, nós passamos por coisas parecidas. Nós temos que aprender, nós temos que entender, para nós podermos ensinar. E muitas das vezes nós não entendemos o que de fato Deus quer dizer. Quando Deus ele nos repreende, é para que nós venhamos ter cada vez mais um desejo de buscar a sua presença. Quando a palavra do Senhor nos questiona, é para que cada vez mais nós venhamos aprender com a sua palavra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós temos que meditar, irmão, cada vez mais na lei do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas são as que dizem que a palavra do Senhor ela não é verdadeira, a palavra do Senhor é um livro escrito por homens, irmão, mas a própria Bíblia diz: toda a escritura é devidamente inspirada por Deus. Todos os antepassados do passado pregavam, escreveram a Bíblia através da inspiração do Espírito Santo de Deus, para que hoje eu e você possamos ser libertos por essa palavra, para que hoje eu e você venhamos aprender com a lei do Senhor Jesus Cristo. Todos aprenderam, todos foram martirizados, todos foram escritores, todos ali tiveram um tempo espiritual com o Senhor, todos ali sofreram pelo Evangelho, para que esse livro pudesse servir para mim e para você. Todos foram inspirados por Deus. Toda a santa palavra da Escritura é propriamente inspirada pelo Espírito Santo para te repreender, para te alegrar, para te motivar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, para puxar a tua orelha. Para muitas das vezes, como eu falei no começo, quando a gente pensar que a gente pode mais do que tudo e do que todos, o Senhor Deus aqui nos repreender. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Os meus caminhos são melhores do que os seus. Sempre o Senhor Deus aqui nos repreende na palavra, mas pela Bíblia Ele repreende porque Ele me ama. Ele repreende porque Ele lhe ama. Ele repreende porque todo pai repreende o filho a qual ele ama. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Se não repreendesse, Ele não nos amava. Ele nos deixava viver de qualquer forma.
mas Ele todavia nos repreende. Filhinho, busquei as minhas escrituras. Filhinho, desviai-vos do mal. Filhinho, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus, Ele sempre está nos exortando. Deus, Ele sempre está nos avisando. A palavra do Senhor, ela é real. A Bíblia, ela é verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisava ter aqui essa passagem de 2 Timóteo, não. Só a gente vê as coisas que estão acontecendo atualmente, a gente já leva a entender que a Bíblia é verdadeira. Porque milhares e milhares e milhares de anos, Deus já pregava sobre isso. Deus já pregava que iria acontecer muitas coisas. Deus já pregava que o amor no mundo iria se esfriar pela sua palavra, pelos seus mandamentos, pelo desejo de buscar a sua presença. Aleluia. Ele já tinha nos advertido no passado, bem antes de mim ou de você existir. Ele já tinha falado, igreja. Glória a Deus. Eu acredito mutuamente que a palavra do Senhor é a coisa mais verdadeira, embora a Bíblia seja o livro mais antigo que exista e o mais lido atualmente. Ele se transforma no livro mais atual que existe na humanidade. A Bíblia é o livro mais atual que existe na humanidade. Coisas que ainda vão acontecer, está escrito. Coisas que ainda vão acontecer, está escrito, igreja. Que vai acontecer. Coisas que já aconteceram, está escrito. Coisas que eu e você vivenciamos nos dias de hoje, está escrito. Isso é o que faz ser o livro mais atual do mundo e o mais importante do mundo. E o que eu e você temos que dar crédito. Se o Senhor Deus diz, medite, busque, se sujeite, é porque, irmão, coisa grande vem por aí. Não é brincadeira. O que vem por aí não é brincadeira. Se não fosse isso, ele dizia, pode viver de qualquer jeito, pode viver de qualquer forma. Em breve eu virei e vos levarei para mim mesmo. Mas ele diz, de João Batista para cá, o reino de Deus é buscado por esforço, e os que se esforçam se apoderam. De João Batista para cá, de Cristo para cá, o reino de Cristo é buscado por esforço. Você tem que se esforçar, não é fácil. Você tem que renunciar, não é fácil. Você tem que aguentar, você tem que buscar. Um negócio não é fácil, louvado seja, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor Deus, Ele sempre vem nos advertir, igreja. Ele sempre vem nos advertir. Lá em Provérbios 9:10, Ele fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo e a prudência. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós aprendemos com a palavra, quando nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo, nós passamos a entender de fato que buscar a Deus não é fácil, que servir a Deus não é fácil. Está lá Êxodo 20 para nos ensinar, Gálatas 7 para nos ensinar a obra da carne e a obra do Espírito, que não é fácil buscar a presença de Deus, que nós temos que matar a nossa carne todo dia, que nós temos que renunciar todo dia, que nós temos que se sujeitar para Deus todos os dias, para as coisas do Senhor todos os dias. Aí, quando nós aprendemos com passagens específicas, com a Bíblia propriamente dizendo, e a gente ali depois de aprender, põe em prática, porque, irmão, vou dizer uma coisa para vocês, todos, sem exceção, todos que antes estavam no mundo, todos que antes viviam uma vida mundana, quando lia a palavra não entendia nada, lia e não sabia nem o que era que estava escrito, coisas simples, não sabia o que era que estava escrito. E quando eu evangelizo, uma das coisas que eu escuto é, já tentei ler a palavra muito e nunca entendi o que a palavra tinha a dizer. Versículo simples, irmão, quando nós reconhecemos a Cristo como único e suficiente Salvador, quando nós passamos a buscar a sua presença e meditar na palavra, quando nós pedimos ao Senhor Deus para que venha libertar a nossa mente,
para que nós venhamos entender a palavra do Senhor. Aí sim, nós passamos a entender o que o Senhor Deus quer dizer em cada capítulo, cada versículo. Não é procurando em dicionário, não é procurando na IA, não é procurando com o irmão que você vai aprender. Quem libera a sabedoria espiritual da palavra é o Espírito Glória a Deus, Santo. aleluia. O Espírito Santo de Deus é que tira todo o argueiro do meu e do teu olho. Antes nós não tínhamos conhecimento nenhum da Bíblia, nada. Antes a única coisa que a gente sabia da palavra era isso, ó. Ainda que eu habite no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que a gente via nos carros. Era a única coisa, porque ali a gente sabia o quê? Que ainda que a gente esteja ali num sofrimento total, Deus está presente. Isso a gente sabia. Mas o profundo e o escondido do Senhor Jesus Cristo, as coisas que é guardado somente para aqueles que buscam, para aqueles que querem o entendimento do Senhor, não são todos que alcançam. É só aquele que pede, é só aquele que busca. É só aquele que se consagra, é só aquele que se sujeita, é só aquele que quer ir mais além, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus Cristo começa a abrir o livro, aí o Senhor Jesus Cristo começa a te mostrar o profundo e o escondido. Certa vez Jesus Cristo estava pregando e ali pessoas não entendiam o que Jesus Cristo estava falando, porque ele falava por parábola. Aí um dos seus discípulos disseram: a gente entende, como o Senhor fala por parábola, se essas pessoas não estão ouvindo, não estão entendendo o que o Senhor está falando. Aí Jesus Cristo disse, ó, tem as pessoas certas para entender o que eu estou falando. Só aqueles que buscam, em outras palavras, só aqueles que buscam a minha espírito e verdade são dados o dom do discernimento da palavra. Não é qualquer um, se sinta em igreja privilegiada, porque não é qualquer um que tem dom de entender a palavra, não, irmão. Não é qualquer um que tem dom de entender as escrituras. Muitos somos aí os que brigam aí em podcast, aí em palco aí, porque quer saber mais do que fulano e do que ciclano. A sabedoria, irmão, é o princípio de todas as coisas. E o princípio de todas as coisas é o Senhor. E o Senhor é quem nos dá a sabedoria. Eu não tenho em mim a sabedoria. A sabedoria vem de Deus. E se nós pedimos ao Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá a sabedoria. E quando nós pedimos ao Senhor Deus e Ele nos dá a sabedoria, nós passamos a entender o que o Senhor Deus quer nos dizer e o que nós temos que fazer em prol do Evangelho, o que nós temos que se sujeitar para o Evangelho dar certo. E a partir do momento que nós fazemos isso, aprendemos, se sujeitamos, obedecemos, nós passamos a temer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Que é o que a palavra do Senhor Deus diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria, irmão, não é você ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e aí sair repreendendo todo mundo, não, igreja, porque você acha que você sabe de tudo, ou eu acho que eu sei de tudo, não. O princípio da sabedoria é o temor, a obediência ao Senhor. Quando você teme, quando você obedece, você tem sabedoria. O livro se abre, você entende algo que outrora você não entendia. Você passa a obedecer de uma forma que outrora você não obedecia. Você passa a pregar com ousadia de uma forma que você nunca pregou. Louvado seja Deus. Porque você buscou, porque você teme. Agora, irmão, se nada muda, nada nunca mudou. A gente vai e vem, uma hora está frio, outra hora está quente, uma hora não, e continua do mesmo jeito, e a gente sente sempre aquele vácuo, que não está fazendo nada pelo Evangelho, ainda que não falte um culto, ainda que ore, mas não está fazendo nada. Não tem temor, não tem sabedoria. Quando a Bíblia nos liberta, verdadeiramente nós somos libertos. Glórias. Nós fazemos e sabemos que estamos fazendo e tem renovo. Nós sabemos e sabemos que nós fazemos e sabemos que o que nós fazemos, louvado seja o nome do Senhor, está sendo recebido pelo Senhor. Glória a Deus. Mas quando nada muda na nossa vida, o nosso modo de falar não muda, a nossa língua maliciosa não muda, os nossos pensamentos
pensamentos cruéis não mudam. O nosso falatório não muda, glória a Deus. A nossa maldade no nosso coração não muda. O desejo de orar pouquíssimo não muda. De ler as Escrituras não muda. Então nós não tememos ao Senhor. E nós não temos a sabedoria. E nós não somos guiados pela palavra. E nós nunca reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E nós estamos vivendo uma vida de ilusão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Hoje, a partir de hoje, que eu creio que não tem, mas se tiver algum pedinho, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, alguma barreira, peça ao Senhor: Senhor, liberta a minha mente, que eu possa receber do Senhor, que eu possa aprender com o Senhor, que eu possa obedecer ao Senhor e dar ousadia para transmitir o que eu aprendi com o Senhor e vivo para outras pessoas que precisam. Glória a Deus. Não adianta nem a gente ter a sabedoria, que é o temor do Senhor, meditar e guardar para a gente ali incumbido. A gente tem que transmitir, a gente tem que exalar. Nós somos o sal, e o sal tem que salgar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A obra de Deus é sobre isso, igreja. Tudo se resume na palavra do Senhor. Tudo se resume na busca espiritual pelo conhecimento de Deus, pela sabedoria e o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Tudo gira em torno disso, igreja. Tudo gira em torno disso. Tudo. A palavra, a Bíblia fala que a palavra é tão maravilhosa que no último dia, até o que está escrito aqui, irmão, até o que está escrito no último dia subirá, igreja. Ficará um livro de páginas brancas e brancas. A palavra subirá. Aleluia. Eu e você subirá. A palavra subirá. Nada que seja incorruptível aqui nessa terra fica. Tudo que é incorruptível sobe. Tudo que é do Senhor sobe. Um dia essa palavra vai sumir, mas hoje ela vai sumir. Hoje ela está aqui. Hoje nós temos livre acesso à palavra. Hoje nós podemos meditar e aprender com ela. Hoje nós podemos ser libertos por ela. Glória a Deus, aleluia. Mas nós temos que guardar um tempinho. Nós temos que buscá-lo, vai exaltar. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus Cristo, resumindo, Jesus Cristo está voltando. Glória a Deus. Se tem algo que impede você de buscar a presença do Senhor, de estar cada vez mais firme, renuncie, igreja. Aleluia. Renuncie, não pelo que o pastor quer, não porque eu estou falando. Deus. Renuncie pelo Senhor. Renuncie pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus, Ele não se importa com o que você fez lá no passado. Ele se importa com o que você está fazendo agora. Deus, Ele não se importa com suas falhas lá do passado. Ele se importa, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, com o que você vai fazer agora, com o que você está fazendo agora. O que passou, passou. Já era, acabou. Se você pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, me perdoa, no passado eu pequei, no passado eu fui infiel, no passado, Pai, eu falava coisas que não dizia para um cristão, eu não me escandalizei, eu escandalizei a tua obra, Pai, de todas as formas possíveis. Me perdoa, Senhor Jesus Cristo, me perdoa, Pai. O Senhor Deus, Ele é rico em misericórdia para perdoar. Pode ter certeza, não importa o seu pecado, se você pedir perdão ao Senhor de coração e não praticar, igreja, o Senhor, Ele é fiel para perdoar. Eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Você no seu quarto, você não precisa você vir na frente da igreja, não precisa você querer reconciliação na frente da igreja. Se tranca no teu quarto, fecha os teus olhos e diz: Senhor Deus, me perdoa. Eu quero um renovo com o Senhor. Um renovo, Senhor Jesus Cristo. O Senhor é rico em misericórdia, igreja. O Senhor não é eu não, igreja. O Senhor não é eu. O Senhor não é você que guarda mágoa. Não é, irmão. Que leva mágoa pelo resto da vida. Que não perdoa. Muito pelo contrário. O
O Senhor é Deus. Ele é rico em misericórdia. Ele perdoa a igreja. Se você pedir perdão de coração e jurar e prometer que não pratica mais, o Senhor perdoa como Ele perdoa aquela prostituta. Ele te perdoa como Ele perdoou Saulo, matador de crente. Perdoa a igreja. Perdoa, Senhor, glória a Deus, aleluia. Nos perdoa, Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. E a partir daí, quando você pedir perdão ao Senhor, você faz a seguinte oração, porque entenda, você não consegue sozinho. Nunca vai conseguir. Jamais diga que você pode, que você é capaz. Nunca diga isso. Nunca diga isso. Hoje, no passado, eu poderia ter isso no coração e eu poderia dizer, eu posso, eu sou capaz, eu faço e aconteço. Nunca diga isso. Ao invés de você dizer isso, você diz, ó, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não faço, mas o Senhor faz. Eu não tenho autoridade, mas o Senhor tem. Eu não consigo, mas o Senhor está comigo e vai me ajudar a conseguir. É bíblico, igreja, é bíblico. Maldito no homem que confia no homem e faz do teu braço tua própria carne. Aquele que diz que acha que pode, que faz e acontece, é superior. Isso é papo de motivacional, irmão. Você tem que entender que quem faz é o Senhor, quem pode é o Senhor, quem é o Senhor, e eu e você não somos nada sem o Senhor. Nós nem respiramos se não for da vontade de Deus, igreja. Aí como é que você diz, eu posso, eu faço e aconteço? Se o Senhor disser, morre, tu morre. Ele não precisa mandar anjo para desembanhar uma espada e te decepar, não. Só precisa dizer, para de respirar, filho meu, e automaticamente tu cai por terra, morto. E acabou a história, igreja. Morreu. Aquele que se achava uma coisa grande, apodrece, fica cheio de tapuru. Ninguém tem coragem de chegar perto, porque é a carne mais podre é a do ser humano. E acabou toda a vaidade, acabou todo eu posso, todo eu faço, todo eu aconteço. E Deus continua sendo Deus, o Rei continua sendo Rei, Ele continua na glória. Aí você diz, Senhor Deus, eu não tenho entendimento da palavra, mas me ensina a ter, meu Pai. Meu Deus, eu não tenho um desejo de orar, mas me ajuda a orar, meu Pai. Senhor Deus, eu não consigo me acordar de madrugada, meu Pai, mas por favor, meu Pai, me desperta de madrugada, Deus. Meu Senhor Deus, eu não consigo perdoar, meu coração é duro. Deus não vai te xingar, Deus não vai te dizer, eu nem te conheço, não. Ele sabe da tua capacidade, Ele sabe que eu e você somos pecadores. Ele diz, tu não consegue, porque tu és ser humano, foi eu quem te criei, mas eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Amém, igreja? Tudo que você for fazer hoje, se você quiser aprender do Senhor uma palavra, Senhor, me ensina. Senhor, me ensina a te servir. Porque eu não sei. E Deus vai começar a tomar conta, a tomar as rédeas da tua vida. Amém? Agora sozinho tu não vai conseguir nunca. Não adianta você querer entrar no céu à força. Você precisa de um guia que é o Senhor. Você precisa de um manual que é as Escrituras. Aleluia. A Bíblia não é escuro. Quem disser que a Bíblia é escuro está mentindo. Chega com uma Bíblia no meio do tiroteio e pensa que ela vai te salvar de um pau. Ela não é escuro. Ela é manual para a libertação. A Bíblia é um manual para a libertação espiritual, carnal, para o reino. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, né, irmão? Falta 4 minutos e nesses 4 minutos eu quero falar uma coisa aqui para os irmãos.